Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É mais um dia, na verdade noite, para a honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos meditar em Filipenses capítulo 3. E eu quero ler esse capítulo com você e aquilo que o Senhor ministrar no decorrer do capítulo eu vou trazer aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Senhor, eu já estava falando com o Senhor. E assim como eu tinha falado anteriormente, seja feita a tua vontade. Atraia para essa oração aqueles que o Senhor quer. Me usa como um instrumento, Senhor, das suas mãos, em nome de Jesus. Que todo atrapalho, tropeço na língua, Senhor, todo mal-estar, tudo que venha tentar atrapalhar os seus servos de ouvir a tua voz e até eu de comunicar a tua palavra, seja repreendido, seja cancelado todo mal em nome de Jesus. Senhor, coloca as suas palavras na minha boca, pois eu não sei falar. Só o Senhor pode direcionar, só o Senhor pode dar as palavras de vida. Eis-me aqui, Senhor. Faça o teu querer. Fala aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só Deus que dá o conhecimento e a sabedoria. Só Deus que dá o dom da palavra, de anunciar a palavra. Às vezes nós tentamos explicar a palavra com o nosso conhecimento, com aquilo que entendemos da palavra. Mas só Deus pode realmente explicar aquilo que Ele quer. Só Ele pode trazer a revelação da mensagem dEle. E essa é a minha oração. Que o Espírito Santo nos revele aquilo que Ele quer. Que Ele traga a revelação. Quando eu comecei esse vídeo, eu comecei com a mão assim, porque eu estava ainda falando com Deus. E o celular começou a gravar. E aí eu comecei a falar. E seja feita a vontade do Senhor. Que Ele me use como instrumento, como flecha que acerta o alvo. Em nome de Jesus. Se você chegou a esse vídeo, saiba que Deus te trouxe aqui. E tem algo durante essa mensagem que o Senhor quer ministrar ao teu coração. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Precisamos sempre nos lembrar dessa mensagem. O primeiro versículo, Paulo já começa, resta. O que resta é que nos regozijemos no Senhor, nos alegremos no Senhor. E aí Paulo fala, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo não tinha problema em escrever mais de uma vez o mesmo assunto em mais de uma carta, porque ele sabia que isso era segurança para aqueles que iriam receber as cartas. A igreja precisava ouvir, a igreja precisava ter a certeza. Por isso ele escrevia e não tinha problema em repetir as palavras e dizer as mesmas coisas. E qual é a mensagem que Paulo queria dizer? Além de nos alegrarmos no Senhor, resta que nos alegremos no Senhor. Guardai-vos dos cães. E aqui cães não é referência a animais, né? Mas sim pessoas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Paulo orienta que a circuncisão somos nós. E também diz em outros momentos que importa que nós tenhamos um coração circunciso.
e não a circuncisão na carne, mas um coração circunciso. Então ele continua, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Não confiamos na nossa força, não confiamos na nossa carne, não confiamos na nossa obra. Por quê? Porque é Cristo Jesus que nos purifica e nos salva. Não são as nossas obras, não é o que nós fazemos, mas é o que Jesus Cristo já fez, já consumou, já está consumado aquilo que Jesus fez, a obra de redenção, lá na cruz do Calvário, lá naquele madeiro. O Senhor Jesus, ele já completou a obra dele. E nós precisamos nos gloriar em Jesus Cristo e não naquilo que nós fazemos. Amém? Versículo 4. Ainda que também, Paulo está dizendo, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo buscava fazer tudo certinho. Ele era descendência, de Jacó, de Israel. Ele tinha tudo para confiar na própria carne. Ele tinha tudo para confiar nas obras dele. Mas ele considera tudo perda, uma vez quando conheceu Jesus Cristo. E é isso que ele diz aqui, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Perdão, tá limpando o nariz toda hora? Eu tô com um pouquinho de coriza. Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, olha, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, tudo isso que eu considerava ganho, eu sofri a perda de todas essas coisas porque não valem nada. E essas considero como esterco, não valem nada, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo compreendia algo que nós precisamos compreender. Todas as coisas são perda. Todas as coisas são perdas. Nós precisamos ganhar a Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode ter vida eterna se não for por Cristo Jesus. E Paulo diz, olha, eu estou prosseguindo para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Eu preciso ganhar a Cristo. Eu preciso ter fé, conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, chegar a Deus por meio da fé, a fé em Jesus Cristo. Jesus nos reconciliou ao Pai, nos reconciliou a Deus. Jesus nos reconciliou e hoje podemos ser chamados amigos de Deus, amigos de Jesus Cristo.
Hoje podemos receber o Espírito Santo que foi derramado de maneira grande sobre toda a terra. Todo aquele que crer, todo aquele que receber Jesus como Senhor, recebe também o Espírito Santo. É batizado com fogo, é batizado no Espírito Santo de Deus. Versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, porque Paulo sabia que ele não era perfeito, nenhum de nós somos. Bom há somente um, e esse é o Senhor. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo sabia que precisava prosseguir para alcançar aquilo. Nós precisamos prosseguir para alcançar, pela fé em Cristo Jesus, a nossa salvação. Não deixe de crer, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque quando o Senhor Jesus vier com justiça sobre a terra, e quando Ele vier julgar, e quando Ele vier buscar a igreja, Ele dirá para alguns: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E para outros dirão: vinde, benditos de meu Pai. O que acontece, a diferença, a gente vê já na frase que Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Nós precisamos prosseguir em conhecer Jesus. E ele diz isso para aqueles que declaravam: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Não adianta operar no nome do Senhor, porque sim, demônios sairão, pessoas serão curadas pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, porque no nome do Senhor há poder. No nome do Senhor Jesus há poder e nenhum mal fica. E quando nós clamamos pelo Senhor, a gente pode ver milagres e maravilhas. Mas tem uma diferença no operar no nome do Senhor e no conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E é isso que o Paulo está tentando nos dizer: prossiga para alcançar, para ganhar a Cristo, para alcançar. Olha, está dizendo assim, é melhor eu continuar lendo. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo de todo que para trás ficou, todo o conhecimento que tinha antes, que achava que isso traria vida, tudo que para trás ficou, Paulo se esqueceu, avançando para as que estão diante de mim, avançando adiante para o alvo. Versículo 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós só conseguimos esse prêmio quando permanecemos no amor, quando permanecemos em Jesus Cristo. Nós precisamos permanecer nele, precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Precisamos guardar a nossa fé para que ninguém roube a nossa coroa. Por que lá em Apocalipse diz às igrejas: guardai a fé, para que ninguém roube a tua coroa. Guardai a sua fé em Cristo Jesus. Não desista, mesmo que esteja com poucas forças. Nós prosseguimos, nós clamamos, nós oramos, pedimos o socorro do Senhor, pedimos ao Senhor para que Ele nos fortaleça, porque quando somos fracos é que estamos fortes.
porque a nossa força se aperfeiçoa no Senhor. Quando estamos fracos, nós podemos ver o agir de Deus, nós podemos ver Deus trabalhar em nós e por meio de nós. Aí é que a gente vê que é o Senhor quem faz a obra e não é mérito nosso. É o Senhor quem faz a obra. As palavras que eu não digo porque é algo que eu tenho conhecimento, que eu conheci, um mérito meu. É Deus quem me moveu a falar e é Ele quem coloca as palavras no meu coração. Se não fosse o Senhor, eu não teria o que dizer aqui. Se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos nos mover para fazer aquilo que Ele quer, a obra do Senhor. Nós somos instrumentos na mão dEle. Se deixarmos Ele agir, se deixarmos Ele trabalhar em nós, se deixarmos Ele nos aperfeiçoar. Amém? Eu quero declarar uma palavra. Eu senti agora. Eu repreendo no nome de Jesus toda confusão na mente, tudo que vem tentando te distrair, tem tentado te tirar do foco, tem tentado roubar a tua fé. Eu repreendo em nome de Jesus toda obra do mal contra a tua vida, para tentar fazer você paralisar, para tentar fazer você morrer na fé. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Se alegre no Senhor, permaneça no Senhor e que o Senhor te enche agora de um ânimo novo, da força que vem dele, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Ou seja, aqueles que já estão maduros, em outras versões diz, né? Aqueles que já estão maduros, aqueles que já amadureceram. Permaneça, né? Se sinta mesmo. Mas, e se sentis de alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus te aperfeiçoará. Tem um processo. Deus que começou a obra é fiel para completar a obra na sua vida. Você não precisa tentar alcançar com as tuas mãos e correr para alcançar sozinho, com a sua força. Tentar conquistar o conhecimento, a maturidade sozinho. Peça auxílio no Senhor, peça auxílio ao Senhor e busque no Senhor a força. Busque no Senhor o conhecimento. E Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te amadurecer. Quando nós tentamos com as nossas mãos, com as nossas forças, nós identificamos aquilo que precisamos amadurecer e tentamos fazer da nossa maneira. A gente vai continuar tentando e se cansando. Nos cansamos. Mas quando entregamos ao Senhor e dizemos, Senhor, eis aqui, é nesse ponto que eu tenho falhado, é nesse ponto que eu preciso amadurecer em Ti, é nesse ponto que eu tenho sofrido e eu não quero mais ser como antes, eu não quero mais ser uma menina mimada, sabe, uma criança que não entende das coisas. Eu quero amadurecer. Eu quero ser uma filha madura, eu quero ser um filho maduro. E aí o Senhor, Ele vem trazendo a revelação, como diz, Deus vos revelará. Ele vem trazendo a revelação, Ele vem transformando você de dentro para fora. Não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu sei que existem
pessoas que entraram aqui nesse vídeo que precisavam ouvir essa palavra. Você não vai conseguir mudar de fora para dentro. Deus vai começar a fazer essa obra de dentro para fora. E você precisa apenas deixar o Senhor conduzir. Abra o seu coração para Deus. Fala aquilo que você tem enfrentado dificuldade em amadurecer, em compreender, em fazer. Peça ao Senhor que Ele trabalhe em ti, que Ele transforme o seu ser e Ele vai fazer essa obra, porque Deus é quem faz a obra. E a obra que Ele começou, como a palavra diz, Ele é fiel para completar. No versículo 16 diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Sejam imitadores. Imitadores de quem? Imitadores do exemplo de Paulo, mas imitadores também de Cristo Jesus. Ali Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Por quê? Porque Paulo buscava imitar, seguir a Cristo, ser aquilo que o Senhor o chamou para ser. Estava olhando para Cristo, indo para o alvo. Então, por isso que ele diz, sejam meus imitadores. Que nós precisamos ser, sim, imitadores de Cristo Jesus. Versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eu me comovo lendo essa parte, porque Paulo, ele amava, ele seguia o mandamento do Senhor, amar ao próximo. E a gente vê que quando Deus, ele transforma uma pessoa, ele transforma. Paulo era perseguidor e ele se tornou perseguido por amor de Cristo Jesus. Aqui, com lágrimas, chorando, ele diz dos inimigos da cruz, que o fim deles é a perdição. Por quê? Porque Paulo não desejava a perdição, a morte eterna para ninguém. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Podem todas as coisas passar, mas as palavras do Senhor não passarão. O Senhor Jesus voltará e Ele vai vir para buscar a igreja dele. Aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que permanecerem nele. E o Senhor Jesus nos dará um corpo glorioso, um corpo glorificado, segundo o corpo dele, assim como ele ressuscitou dentre os mortos, o Senhor ressuscitará todo aquele que morreu em Cristo Jesus. E aqueles que ainda estiverem vivos também subirão aos céus, subirão nas alturas ao encontro do Senhor. E todos nós
teremos um corpo glorificado, perderemos esse corpo abatido, esse corpo que sofre com doenças e com a morte, mas seremos transformados pelo poder do Senhor e viveremos eternamente com Deus. Que o Espírito Santo de Deus ministre mais a cada coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar também os pedidos de oração do caderno. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Estarei apresentando ao Senhor. Amém? Se uma vez eu coloquei o seu nome aqui no caderno, ele permanece aqui. Amém? E você pode também, se você quiser, se ainda não está no caderno de oração, se você colocar nos comentários o seu nome que você deseja, eu coloco o seu nome aqui no meu caderno para estar apresentando ao Senhor. Eu faço orações, às vezes aqui, né, sobre o caderno, às vezes eu não estou em vídeo, mas também oro em momentos que eu não estou aqui no vídeo, pelo caderno, pelas pessoas que estão aqui, cada nome, cada família. Então, se você pediu oração por alguma causa e o Senhor já te respondeu, coloca aqui também nos comentários, porque aí eu vou e volto, no caso, né? Eu volto no caderno e coloco lá a obra que Deus fez, que Ele completou, que Ele fez, que eu vou me alegrar também com aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que nós colocamos aqui juntos e clamamos ao Senhor, colocamos diante de Deus e Ele atendeu. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, obrigada pela sua palavra. Espírito Santo, ministra a cada coração, ministra ao meu coração. Eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti nada posso fazer. Eu preciso de Ti para transformar a cada dia o meu coração de dentro para fora, transformar o meu ser, renovar a minha mente. E a minha oração por cada irmão aqui. Senhor, transforma o nosso ser, nos transforma de dentro para fora. Senhor, traz a renovação da nossa mente. Senhor, conceitos errados, traumas de infância, ideias que colocamos como certas, mas que não são, que não provêm de Ti. Assim como nesse caso na palavra em Filipenses, que os obreiros, maus obreiros, pregavam a circuncisão da carne, confiando em algo que é terreno. Nós precisamos confiar em Ti, Jesus. Só a salvação por meio de Ti, Senhor. E eu te peço, nos aperfeiçoa. Aperfeiçoa cada um de nós. Entra na nossa casa, transforma a nossa vida. Senhor, nos usa como instrumento. O Senhor tem chamado muitos. E o Senhor tem escolhido alguns para trabalhar, para ministrar a Tua palavra. Senhor, aquilo que está tentando bloquear os Teus filhos na obra, aquilo que está tentando paralisar ministérios, eu repreendo na autoridade de Jesus Cristo. Todo bloqueio, toda resistência no caminho, tentando bloquear a passagem, tentando bloquear o avanço da sua palavra, dos seus filhos anunciarem a sua palavra, Deus, dos seus filhos anunciarem Jesus Cristo, que é o verbo, é a palavra. Eu repreendo todo bloqueio de Satanás, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam livres do pecado e da morte, em nome de Jesus. E todo jugo, toda opressão caia por terra, em nome de Jesus Cristo.
Visita, Senhor, os enfermos, sara os enfermos, dá saúde em nome de Jesus. Aqueles que estão sofrendo com doenças na coluna cervical, aqueles que estão sofrendo, Senhor, com enxaquecas, com depressão, Senhor, que o Senhor venha sarar em nome de Jesus. Aqueles que estão sofrendo, Senhor, com gastrite, com problemas no esôfago, com problemas, Senhor Deus, no estômago, com problemas de sinusite, rinite, doenças de alergia, doenças respiratórias, inflamações, infecções. Senhor, eu creio na cura em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, que estão sofrendo com doenças no trato respiratório, sejam agora curados em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Há poder no teu santo nome, Senhor. E eu sei que o Senhor está fazendo essa obra. Que vidas sairão daqui transformadas e sairão com a cura. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Desde criança, eu tenho o hábito de agradecer ao Senhor. No final da oração, né, quando eu peço, eu já agradeço. E eu lembro de quando eu era bem novinha, né, com os meus 7, 8 anos, eu já agradecia, assim como eu agradeço hoje, mas eu já agradecia sabendo que Deus ouviu a oração e que a resposta já tinha chego para mim, que Deus já tinha dado a resposta e que Deus ia fazer aquilo que eu pedi. E realmente acontecia. Deus fazia. Muito pequenininha, Deus foi fortalecendo a minha fé, porque eu continuava orando e crendo e agradecendo, porque eu sabia que o Senhor nos amava. Deus te ama. E eu creio na resposta de Deus. Eu creio em céus abertos. Por isso eu já agradeço pelas bênçãos do Senhor. E que seja feito tudo conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Deus deu sim, amém. Se Deus deu não, amém. Porque é o melhor. Se Deus não disse ainda nada, a gente precisa esperar no Senhor. E continuar nele, continuar clamando e confiando no Senhor. Saia daqui com a certeza de que Deus ouviu o seu clamor e já agradeça ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele fará na sua vida. Já toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu quero também, mais uma vez, só declarar essa palavra, tá? Se você tá com dores nessa região do lado esquerdo, né, da cabeça, um peso sobre esse lado esquerdo da cabeça, seja curado, seja curada, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo te cura. Amém? Fica com Deus. Tchau.